É com esse clima que eu começo a Acorda Vascão de hoje. Vasco ontem estreou, de fato, no ano de 2023. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a nossa molecada, num jogo muito difícil, venceu por 2-1. E venceu nos minutos finais. Jogo com cara de Vasco da Gama. Estreia do ano com cara de Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre isso neste Acorda Vascão. E como eu sempre faço com vocês, vou dar o primeiro gole de café desta quinta-feira para falar sobre tudo o que está acontecendo no nosso Gigante da Colina, pois teremos muitas informações. Além de Copa São Paulo de Futebol Júnior, vamos falar sobre atletas oferecidos, pois 2 nomes do futebol sul-americano foram oferecidos ao Vasco por meio de empresários, um zagueiro e um meia. A gente vai falar sobre isso a vocês, falaremos também sobre zagueiro, que ao invés de ser oferecido foi procurado pela diretoria vascaína. Um nome que está na mira, um nome que é alvo para a próxima temporada. O Vasco segue à procura do seu zagueiro e um nome que hoje veste a camisa do Napoli está sendo aí realmente alvo de interesse do Vasco da Gama. Além disso, falar sobre saída de Carlos Palacios, saída de Matias Galarza e chegada de Lu Coreano. A que pese está a chegada desse camisa 10 argentino. A gente vai informar isso a vocês e a expectativa, só para atualizar e só para antecipar, é que saia hoje o anúncio oficial. Porém, é claro, antes de começar esse Acorda Vascão, finalmente de volta ao nosso cenário. Para quem acompanhou os nossos últimos vídeos, não estávamos aqui, de fato, na nossa casa. A gente hoje retornou. E é claro, quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu amigo, o que eu tenho para falar a você é: não perca tempo e se inscreva. Vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão, 7 horas da manhã. Fala Gigante, a 1 hora, 2 horas da tarde. E o Boa Noite Gigante, às 7h30, 8 horas da noite. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você está aqui todos os dias, assistindo todos os vídeos, se inscreva. Queremos muito ainda hoje chegar à marca dos 81.600 inscritos. Então, para isso, conto com a sua ajuda neste Acorda Vascão. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Ative o seu sininho de notificação e, é claro, principalmente aqui embaixo, deixe o seu comentário se você está de fato na expectativa para esta próxima temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, quero começar aqui primeiramente falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pois, como está aparecendo aí nas imagens a você, torcedor vascaíno. Ontem, o Vasco entrou em campo pela primeira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estreou contra a equipe do Capital de Tocantins. Venceu pelo placar de 2-1 no estádio José Liberaski, em Osasco, São Paulo. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com um gol do Raí aos 40 minutos, um golaço encobrindo o goleiro. Na etapa final, ou seja, no segundo tempo, Guilherme, cobrando falta, empatou para o Capital do Tocantins aos 44 minutos, mas aos 50, nos últimos minutos da partida, Roger fez o gol da vitória vascaína. O jogo, inclusive, foi disputado, para quem acompanha, sob forte chuva, o gramado no estádio péssimo, apresentando muitas poças. De fato, a gente não viu o Vasco jogar e foi uma partida que o Vasco conseguiu vencer na raça, na imposição, mostrando o espírito Cruz Maltino. Vasco agora volta ao campo no próximo sábado, às 19h30, 7h30 da noite, contra o Hercílio Luz de Santa Catarina, que ontem também entrou em campo e derrotou o Audax de Osasco pelo placar de 2-0. Segunda rodada, o Vasco sim é um dos grandes favoritos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vai seguir acompanhando e, é claro, informando a vocês tudo que vem acontecendo no nosso Vasco da Gama dentro da Copinha. Mas vamos falar sobre profissional, pois é de fato aquilo que o torcedor vascaíno gosta de ouvir, principalmente se tratando
de 2023. A gente tem novidades aqui a trazer para vocês neste Acorda Vascão. Eu já quero começar falando primeiramente sobre Carlos Palacios. Ontem a gente já trouxe algumas informações sobre esse meio-campo chileno, que era considerado e é ainda considerado uma das grandes promessas, uma das grandes joias do futebol chileno, mas dentro de campo, dentro do Vasco da Gama, não apresenta o seu bom futebol. E exatamente por isso, o atleta sim, neste momento, está por detalhes de sair do Gigante da Colina. O Vasco recebeu já uma proposta de empréstimo do Colo-Colo, clube do futebol chileno que quer a contratação do jogador, e neste momento, nestes dias, desde ontem inclusive, a diretoria vascaína avalia essa oferta e vem conversando com os representantes do meio-campo chileno. O jogador pertence ao Vasco, tem contrato com o Gigante da Colina até abril de 2025 e o Vasco avalia essa oferta para ver, né, se será benéfico ou não para o próprio Cruz Maltino. Pois lembrando, no ano passado, 2022, o Vasco investiu 8 milhões de reais para comprar o Carlos Palacios. O Vasco quer recuperar o que gastou. Mesmo a negociação estando avançada, o Vasco vai impor as suas condições. O Vasco quer recuperar a grana que gastou pelo Carlos Palacios. Porém, tem um problema. O Vasco avalia hoje a melhor forma para negociar com um clube chileno que tem um poder de investimento, um poder aquisitivo, né, de fato, baixíssimo. É um clube difícil de negociar. Mas hoje o Vasco também entende que é difícil a permanência do Carlos Palacios. Não vai interessar para o Vasco manter esse atleta, até pela vaga de estrangeiros que a gente vem falando e vai, inclusive, voltar a tocar nesse vídeo. O Vasco entende que não há mais clima, o Vasco entende que não tem como a permanência do Carlos Palacios e o Vasco também compreende que o Colo-Colo não tem grana para negociar. Mas mesmo diante disso, o que eu tenho para falar a vocês nesse momento é a negociação com o Palacios e Colo-Colo já está bastante avançada. E, inclusive, segundo o GE, ontem, o atleta pode estar viajando de volta ao Chile, já que passou as férias por lá ainda nessa semana. A equipe chilena Colo-Colo já queria, inclusive, contar com Carlos Palacios para a partida que terá no dia 15 de janeiro da Supercopa do Chile contra a equipe do Magallanes. No caso, o campeão da Copa Chilena e do Campeonato Chileno irão se enfrentar nessa finalíssima. E outras informações que temos a trazer aqui a vocês sobre o Carlos Palacios é que o clima hoje do atleta dentro do elenco Cruz Maltino está insustentável. Esperava-se, né, como a gente vinha falando para vocês, que a presença do Maldonado, que é o auxiliar técnico do Barbieri, que é um ídolo do Chile no geral, um ídolo da seleção chilena, fosse ajudar o Carlos Palacios, mas não vem ajudando. Muito pelo contrário, o Meia apresentou alguns problemas de indisciplina nestas últimas semanas que não agradaram em nada a diretoria vascaína e até mesmo no fim de dezembro ele levou um puxão de orelha por ter perdido um treino e chegado atrasado em outro. Então o clima está muito ruim, o Vasco de fato não quer mais contar com o atleta, o clima está completamente deteriorado, a relação no caso, né, entre Vasco da Gama e o chileno, e a grande meta do Vasco é se livrar desse jogador. É isso que nós temos em mãos e a saída está muito perto de acontecer. O atleta deve arrumar as suas malas e ir embora nesses próximos dias. Inacreditável também, eu volto a repetir, é um jogador bom, mas é o garoto problema. Venho falando sempre isso para vocês do Carlos Palacios. É triste ver um atleta com tanta qualidade, mas com tanto problema também de cabeça como o atleta tem. E outro jogador, gente, que pode estar de saída é o Galarza. A gente vinha falando isso pra vocês. Eu falo que pode estar de saída não pelo Vasco em si, mas pelo interesse de outros clubes. Pois o Vasco, hoje, vai contratar jogadores do futebol sul-americano. Vai contratar o Lucoreano, que já está contratado, mas será anunciado nessas próximas horas. Ontem anunciou o Pumita Rodrigues e tem vários outros nomes na mira. Outros alvos já marcados, já detectados na América do Sul, no geral. E o Vasco conta hoje no seu elenco, no geral, com Palacios, já que ainda não tem negociações avançadas, tem negociações avançadas, perdão, mas ainda não tem a confirmação da sua saída, então Palacios ainda faz parte do elenco do Vasco. Lucoreano, que será anunciado nas próximas horas, Pumita Rodrigues e Matias Galarza. 4 atletas sul-americanos. O limite de estrangeiro por partida são 5 atletas, ou seja, o Vasco, teoricamente, tem apenas mais uma vaga, já que Juan Quinteiro, que era colombiano, estrangeiro, foi embora, e Sarrafiori também foram embora, abrindo a vaga de estrangeiros no elenco. Mas o Vasco ainda quer ter mais vagas. O Vasco quer contratar jogadores do futebol sul-americano. E por esse motivo, para dispensar Palacios, e abrir mais uma vaga, e ter outra, no caso ter 3 vagas sobrando, já que terá apenas o Lucoreano e também o Pumita Rodrigues, o Vasco tem desejo de dispensar o Galarza, mas não a dispensa assim, soltar, rescindir o contrato e ponto.
tem desejo de emprestar ou vender o atleta. O Vasco quer negociar o Matias Galarza ainda nessa janela para, como eu trouxe para vocês, abrir essas vagas de estrangeiro. O Vasco tem o objetivo de trazer ainda um zagueiro, um volante e um meio-campo ofensivo. E o grande objetivo é buscar esses nomes aqui na América do Sul. Então, para que isso aconteça, o Vasco vai liberar o Galarza, quer negociar o atleta e está também, além de todos os problemas que a gente trouxe, liberando o Carlos Palácio. Então, não estranhe, como eu trouxe para vocês no Boa Noite Gigante de ontem, estou trazendo no Acorda Vascão, se o mais breve possível o Galarza aparecer em algum outro clube. O grande problema é se algum time vai querer a contratação do jogador. Você concorda com isso? Ou acha que deveria dar mais oportunidade ao meio-campo paraguaio, que é o Galarza? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, inclusive, falando sobre atleta do mercado sul-americano, temos aqui informação de 2 nomes gringos que foram oferecidos: Lucas Meriola e também o meio argentino, Emanuel Reynoso. O que temos a falar sobre esses dois jogadores, é o seguinte. Primeiramente, sobre o Lucas Meriola. O que temos a falar sobre esse atleta que veste a camisa do Huracan é que o jogador foi oferecido por meio de empresários ao Gigante da Colina. Mas não apenas ao Vasco, mas também a outros clubes do futebol sul-americano. O atleta hoje tem 27 anos, defende a camisa do Huracan, clube do futebol argentino, e nessa última temporada atuou em 28 partidas e, por não ser a característica do jogador, marcou apenas um gol. Além do Huracan, ele tem passagens por Guilherme Brown, também do futebol argentino, Deportivo Espanhol, também do futebol argentino, e uma passagem lá nas categorias de base pelo mesmo Huracan, clube que veste hoje a camisa. Nesta última temporada, jogou 22 partidas pelo Campeonato Argentino, e como é um zagueiro, para tratar de números, foi titular nas 22 partidas, e sobre aí as defesas, no caso os dados defensivos dele, tem uma média, ou teve aliás, uma média de desarmes no Campeonato Argentino no geral, de 2 desarmes e meio por jogo e 4,3 cortes por partida. Números muito bons de um atleta que tem contrato com o Huracan até o meio do ano, aliás, até o meio desse ano, ainda não me acostumei com 2023, até o meio desse ano, já pode assinar um pré-contrato, mas o objetivo do Vasco pode ser sim, de fato, uma contratação em definitivo, caso o Vasco se interesse. Lembrando, ele é canhoto, pode atuar pelo lado direito, mas a grande prioridade, é importante frisar isso a vocês, do Vasco no mercado, se tratando de zagueiro, é atletas que joguem com o pé direito. O Vasco na esquerda já tem o Anderson Conceição e o Léo Pelé, e pensa em trazer um jogador que atue pelo sistema defensivo com a perna direita, pois nesse momento conta apenas com Robson Bambu. Então, mesmo sendo oferecido, difícil dessa negociação com Lucas Gabriel Meriola andar para frente. Outro nome que também foi oferecido ao Vasco da Gama, como falamos já a vocês, foi o Emanuel Reynoso. Para quem não conhece, ele é um atleta de 27 anos que veste a camisa do Minnesota United, 1,76 m, 68 kg e 27 anos. Nesta última temporada tem números muito bons, 31 partidas, 12 gols e 6 assistências. Além do Minnesota United, o atleta tem passagens por Boca Juniors e também Talleres. A informação que nós temos a trazer a vocês neste momento é que o atleta foi oferecido ao Vasco da Gama e a diretoria cruzmaltina analisa de fato a sua contratação. Ele hoje está no futebol norte-americano, mas tem o desejo de retornar à América do Sul e o projeto do Vasco encanta. Não somente a ele, mas a muitos atletas do futebol sul-americano, caso do próprio Pumita Rodrigues, que decidiu largar o Nacional, o último campeão do Uruguai, para vestir a camisa do Gigante da Colina. É um atleta que interessa, é um atleta que está sendo avaliado, está com o nome na mesa nesse momento, é uma posição carente hoje dentro do elenco cruzmaltino, uma posição que o Vasco procura no mercado, que é esse meia de criação, ofensivo, que chega com força ao ataque, e caso realmente, após essa avaliação, o Vasco se interesse pela contratação, tende sim a evoluir, nestes próximos dias. Bom nome, torcedor? Deixe aí nos comentários, tanto ele quanto também o Lucas Meriola foi oferecido, ou aliás, foram oferecidos ao Gigante da Colina. Para finalizar o vídeo agora, falar sobre um zagueiro que não foi oferecido, mas está na mira do Gigante da Colina. Se trata do Juan Guilherme Nunes Jesus, jogador de 31 anos, 1,85 m, zagueiro que vestiu a camisa do Napoli nesta última temporada. Um jogador, gente, o que tem a falar para vocês é de bastante qualidade. Um jogador de Champions League, um jogador de campeonato italiano, um jogador com muita bagagem e experiência no futebol europeu.
Nesta última temporada foram 7 partidas e apenas um gol marcado. O atleta não é um atacante, então não tem essa característica ofensiva. Além de Napoli, o jogador já vestiu a camisa de Roma e também da Internazionale de Milão, onde teve a sua melhor passagem no futebol europeu. Inclusive na temporada lá de 2015, ele atuou em 45 partidas, era o atleta titular, foi emprestado após essa grande temporada à Roma da Itália, não conseguiu se vingar depois disso, mas é claro, tem experiência, é um zagueiro renomado, é um zagueiro cria das categorias de base do Internacional e interessa, mas não somente ao Vasco, como também Atlético, Internacional e Botafogo. Os 4 times do futebol brasileiro estão de olho na situação desse jogador que ainda tem contrato, mas uma saída hoje é vista como algo iminente, por ter uma idade avançada e ter principalmente seu contrato sendo encerrado no meio do ano que vem. Quem sabe o Vasco consegue um empréstimo até o meio do ano e segue aí depois tendo o jogador livre no mercado e tem o atleta em definitivo. Não sabemos como o Gigante da Colina, caso queira, irá negociar, mas é o atleta que está na mira do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? É isso que a gente tem a falar pra vocês. Deixa, é claro, a sua opinião, os seus comentários. Se você está empolgado com essa temporada de 2023, acha que vale a pena investir nesses jogadores que trouxemos a vocês e também sobre Palácios, Galarza, está aí na expectativa sobre esses atletas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E só para finalizar, gerar o vídeo, expectativa é que Luca Orellano, atacante que veste a camisa sim já do Vasco da Gama, seja anunciado hoje. Vasco aguarda as últimas pendências de documentos do Very Sarfud para anunciar o jogador. O jogador já pertence ao Vasco da Gama, o jogador já de fato realizou exames médicos, já foi aprovado, mas o Vasco ainda não anunciou, porque aguarda um documento de transferência do Very Sarfud. 20 milhões de reais estão sendo pagos nesse momento ao clube argentino pela contratação do atleta. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo desta quinta-feira. E é claro, ainda hoje retornaremos tanto com Fala Gigante, quanto também com Boa Noite Gigante. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.